26/2, fim de fevereiro, né? O último dia de fevereiro, porque nós temos sábado e domingo. Então, praticamente acabou o mês. No dia 1º, a gente tem uma novidade extraordinária na cidade, que é o DENIT assumindo a BR-040, que faz o trecho Rio Juiz de Fora e que é a nossa ligação do Rio com Petrópolis. Essa BR foi explorada durante 20 e tantos anos por essa Concer, vergonhosamente, que deixou, apesar de um pedágio escorchante que ela cobra, a cidade havia numa situação de abandono total, não fez as obras que se propôs, começou aquele túnel, abandonou o túnel para lá, os moradores que tiveram aquela cratera aberta até hoje estão brigando com ela por causa da falta de vamos dizer assim, reconhecimento do seu direito de estar e de morar ali. Então, só criou problema e confusão. Então, segunda-feira passada, houve na Câmara aqui dos nossos vereadores uma sessão marcada e puxada pelo vereador Maurinho Branco, que é o presidente da Comissão de Transportes da nossa Câmara de Vereadores, na qual estiveram presentes o deputado federal Vinícius Fará, o deputado estadual Nescau, o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes, e o prefeito interino nosso aqui, Ingo Ramos. Eles levantaram todas as questões de preocupação com a manutenção da estrada e a manutenção dos serviços, inclusive a remoção de doentes, que é uma das maiores preocupações, e que o secretário de Transportes, que também estava presente do estado, Dalmo Pinho, garantiu que o SAMU vai fazer esta remoção. E o prefeito interino, Ringo, disse que o SAMU de Petrópolis não tem a menor condição de fazer isso, porque já tem um assoberbamento de funções que não dá para mais nada. Então, ele marcou uma reunião no DENIT para discutir todas essas carências e essas hipóteses de trabalho que não são realizados. Então, nós ouvimos do deputado federal Vinícius Fará que a bancada de deputados federais do estado do Rio de Janeiro, preocupada com a falta de recursos até outra concessão assumir esses trabalhos, e sabendo que o DENIT, sem dinheiro, não teria como fazer nada, ela dotou das suas emendas de bancada 55 milhões, mais ou menos, para a conservação da estrada, até que as coisas fiquem mais claras. Então, isso foi uma resolução da nossa bancada, de todos os deputados do estado do Rio de Janeiro. E levantou-se várias questões aí, por exemplo, o ISS de Areal e de Petrópolis. O de Petrópolis vai perder em torno de 3 milhões. O de Areal não sei quanto, mas o prefeito disse que ele também não tem condições de bancar a cidade sem a entrada desse ISS. Quer dizer, isso vai ser toda uma confusão que a gente não sabe o que vai desencadear daí. E ficam aquelas incógnitas e aquelas preocupações. Aquele túnel, quem vai terminar aquele túnel? O DENIT disse que vai tentar recomeçar a obra, mas ninguém sabe. A tal ligação Quitandinha-Bingen, que até hoje se fala e não saiu. O atendimento dos acidentados, os reboques dos carros que quebraram, aquele belvedere que virou um depósito de lixo da Concer, um posto de polícia rodoviária que nós não temos, tudo isso são incógnitas que a gente precisa ter resolvidas. Mas, pelo menos, fica aqui a mudança. Toda mudança tem prós e contras. E nós esperamos que, a partir de segunda-feira, essa nossa mudança da 0
da BR-040 venha trazer algum benefício para Petrópolis, além do pedágio que não se paga mais, mas benefícios concretos em serviços e em qualidade, que o DENIT responda até a gente ter uma nova concessionária responsável. Esse é um assunto que a gente tem que discutir hoje e eu trouxe para vocês. Além disso, o fato de nós estarmos deixa eu ver quantos dias aqui que eu até escrevi, não sei mais onde é que eu escrevi, 50 e tantos dias sem prefeito eleito pelo povo, né? 57 dias sem um prefeito eleito pelo voto popular. Isso por quê? Pelas confusões, né, causadas pelo assodamento e pela irresponsabilidade do candidato vencedor nas eleições passadas, o Rubens Bom Tempo, sabendo que tem os seus direitos políticos suspensos, não é? Então, ele não pode nem ser votado, nem votar, quanto mais assumir como deputado estadual uma cadeira na Câmara, na Assembleia Legislativa do Estado. Então, nós vamos ter aqui uma pessoa entendidíssima nesse assunto e que acompanha esse trabalho todo, essa confusão toda causada aí pelo Rubens Bom Tempo, que é o advogado Lauro Barreto, que vai nos explicar o que aconteceu, o que está acontecendo, o que pode acontecer. Até que a gente tenha, vamos dizer assim, do Tribunal Eleitoral a remarcação da nova eleição petropolitana, que não se sabe se vai ser daqui a 2 meses, 3 meses, uma semana, ou não sei quantos dias. Então, vamos conversar com o Lauro Barreto para nos explicar tudo isso, deixar claramente nossas dúvidas todas fora de cogitação. E depois vamos ter um papo muito agradável com a Mônica Winter, que é a responsável pelo marketing do Hiper Shopping ABC, nos trazendo uma boa notícia, principalmente para aqueles que já têm uma certa idade. Tá bom? Muito obrigada, até já com as entrevistas. Eu tenho o prazer agora de começar a gravar nesse programa com meu grande amigo, o advogado Lauro Barreto, para um papo descontraído e minucioso aí, para a gente, de certa forma, escrafunchar bem essa história desse governo interino, desse prefeito Ringo Ramos, que surgiu sem ser eleito para a prefeitura, foi eleito para a vereança, por uma confusão jurídica criada pelo Rubens Bom Tempo. Então, o Lauro é um expert nesse assunto e ele vai nos explicar tudo o que aconteceu e o que vai acontecer. A gente não sabe se será exatamente isso, mas eu quero crer que o Lauro é tão preciso nas coisas que ele diz, porque até agora tudo que ele fez e tudo que ele pronunciou aconteceu. Então, vamos ver. Laura, é um prazer ter você aqui, tá? Ô, Ana, o prazer maior é meu de estar com você. Eu não sei se você se lembra disso, eu vi o seu programa nascer, fui um dos que mais te incentivou na época, eu me lembro, eu, Walter, Douglas, né? E você está aí fazendo um sucesso já há algum tempo. Felicíssimo de estar aqui com você. Tá? Que bom, que bom. E você custou muito a vir ao programa, né? Hein? Você custou muito a vir ao programa, porque como nós estamos fazendo... A verdade é essa. Você custou me convidar. Mentira! É porque você não sabia fazer de casa. Não mente, não. Estou aprendendo, hein? Deixa eu te falar. Esse processo do Bom Tempo é um processo muito interessante, é uma questão, eu nunca vi uma questão igual, acho que é um caso realmente sui generis. Uma pessoa que sabe que não pode ser candidata
e insiste em ser candidata. Você tem um conhecimento bom de causa porque você foi uma das que escreveu a Constituição Federal. Então, você sabe perfeitamente que a Constituição estabelece condições de elegibilidade, que é um assunto completamente diferente de inelegibilidade. A inelegibilidade está na legislação comum e é uma coisa que ela pode ser contornada. Ela, às vezes, é até fácil contornar. Agora, as condições de elegibilidade são cláusulas da Constituição Federal. Isso não se brinca, isso não se mexe. E uma delas é ter os direitos políticos em dia, a plenitude dos direitos políticos. Quem não tem a plenitude dos direitos políticos não é cidadão. Na realidade, é um pária. É uma pessoa, é um sujeito, é um fulano, mas não é um cidadão. O Rubens Bom Tempo perdeu, por 8 anos, os direitos políticos dele, ficou com os direitos políticos dele suspensos, porque foi condenado num processo de improbidade administrativa, que, por ironia do destino, o processo mais bobo que ele respondeu, um processo que, naquele ali, está evidenciado que ele não levou grana por fora. Não foi um dos tantos processos de corrupção que ele responde. Esse é um processo bobinho, porque ele não repassava para o INPAS, o Instituto de Previdência do município, as verbas arrecadadas, descontadas dos salários dos funcionários. Ele foi condenado em primeira instância e com os direitos políticos suspensos por 8 anos. E o advogado dele comeu mosca, não recorreu. Se esqueceu de recorrer, não sei o que aconteceu, certo? Então, transitou em julgado. Transitou em julgado, não tem solução. A única solução é você entrar com uma ação rescisória para suspender aquela sentença. Ele fez e não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque ele não tinha motivo nenhum para conseguir. O processo foi feito da maneira mais correta possível. Acontece que o juiz se esqueceu de colocar no finalzinho da sentença: comunique-se à Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral não tomou conhecimento de que ele estava com seus direitos políticos suspensos. O juiz que deu essa sentença está careca de dar sentença desse estilo e está careca de saber que tem que constar lá que comunique-se à Justiça Eleitoral. Mas o Rubens Bom Tempo sempre teve muita sorte com a Justiça. E essa foi mais uma sorte dele. O juiz... É sorte mesmo? É sorte mesmo? Sorte para não dizer outra coisa. Tá. Ao mesmo tempo, o Ministério Público, que agora resolveu se mexer, se esqueceu de entrar com embargos de declaração para dizer: ei, seu juiz, essa sua sentença está omissa num ponto. O senhor se esqueceu de mandar avisar a Justiça Eleitoral. Também não fez isso. Mas o Rubens Bom Tempo sabia. Ele sabia que estava com os direitos políticos suspensos, que é muito diferente de inelegibilidade. Aí ele vai e insiste em ser candidato. O pedido de registro de candidatura dele foi impugnado pelo Ministério Público e foi impugnado pelo professor Paulo Pires, de quem eu fui advogado, de quem eu sou advogado. O processo vai para a mão do juiz eleitoral. O juiz eleitoral lê, está lá, está escrito no processo, que ele estava com os direitos políticos suspensos. E mesmo assim registrou a candidatura dele, dizendo que não tinha provas de enriquecimento ilícito. Meu Deus do céu, perder direitos políticos é completamente diferente de inelegibilidade, que pressupõe enriquecimento ilícito. Recorri,
o Ministério Público recorreu, o Tribunal Regional Eleitoral, por maioria, porque o relator acreditou nessa historinha. Tá? O relator é da classe dos juristas, aqueles advogados que são nomeados, que ficam lá 2 anos, né? E que geralmente não entendem patavina de direito eleitoral, e que atuam muito mais como advogado que como juiz, né? E que não têm o compromisso da imparcialidade. O compromisso da imparcialidade é do juiz. O advogado não tem compromisso de imparcialidade, pelo contrário. O advogado ele é parcial. Parcial na defesa, não é isso? Do seu cliente. Pois bem, mas o tribunal, por maioria, cassou o registro da candidatura do Bom Tempo. Ele recorre para o TSE e leva a chumbo do TSE também. Porém, em 2018, ele tinha sido candidato a deputado estadual e era o primeiro suplente do partido dele, do PSB, não é isso? PSB. PSB. Ele era o primeiro suplente. O Paes se elege prefeito e convida um deputado do PSB para ser secretário municipal de educação. E aí abre a vaga. O diploma do Bom Tempo estava lá na gaveta, guardado, só que não valia mais nada. E na Assembleia, é claro que eles sabiam disso. Não, vamos dar uma paradinha aí, porque aí eu quero que você explique bem isso. Então, quer dizer, você diz assim, o Bom Tempo sabia que ele não podia ser candidato a prefeito, e ele sabia que ele não podia assumir na ALERJ, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e ele está lá como deputado estadual. Como é possível isso, Laura? É possível a esculhambação. Então fala claro. O nosso sistema jurídico é esculhambado. É uma coisa sem pé e sem cabeça. Porque quando o diploma dele foi dado em 2018, quando ele recebeu o diploma de suplente, ele tinha os direitos políticos. Ele perde em 2019. Mas aí o juiz se esquece de comunicar a Justiça Eleitoral, o Ministério Público se esquece de entrar com embargos de declaração e fica tudo pianinho, fica tudo no silêncio. Certo? Agora, a Justiça Eleitoral não pode fazer mais nada. Ela não pode fazer, porque passou o tempo de fazer. Então, o que nós fizemos? Nós entramos com uma ação popular, que é uma ação... Peraí, você diz que a Justiça Eleitoral não pode fazer mais nada? Não pode fazer... Não pode, porque o processo eleitoral termina com a diplomação. Sim, mas certo? A diplomação dele estava lá dentro da gaveta. Mas quando saiu essa sentença, o juiz tinha que ter comunicado à Justiça Eleitoral. Aí a Justiça Eleitoral teria aberto um procedimento para isso. Não foi comunicado. E o Ministério Público, que agora está pedindo para o juizado aqui da 4ª Vara comunique à Assembleia, como se fosse papel de juiz comunicar da notícia. Quem dá notícia é jornalista. Né? O que o Ministério Público tinha que ter feito era ter entrado com embargos de declaração quando saiu a sentença e o juiz se esqueceu de comunicar a Justiça Eleitoral. Então, o diploma dele está lá, ele está diplomado como secretário. Agora, a Assembleia Legislativa sabe perfeitamente que ele está com os direitos políticos suspensos. Porque todo mundo sabe que ele foi candidato a prefeito de Petrópolis, que ele ganhou no primeiro turno, que ele ganhou no segundo turno e que ele não assumiu. Ora, por que ele não assumiu? Porque todo mundo sabe, no meio político todo mundo sabe. Você foi deputada federal, você sabe disso, que todo mundo sabe de tudo que acontece. Você era deputada federal pelo Estado do Rio de Janeiro, mas você sabia tudo o que acontecia no Acre, em Rondônia, em Roraima, no Rio Grande do Sul. Você tinha uma noção do Brasil inteiro, claro que tinha. Claro,
E quem gosta de política sabe de tudo que está acontecendo, né? Ainda mais uma pessoa que é do meio, como era o caso, né? Cidade do peso de Petrópolis. Isso. Então, o Rubens, quando chegou lá com o diplominha dele debaixo do braço, não é possível que eu... Rubens, você não ganhou a eleição de prefeito, você preferiu renunciar à prefeitura de Petrópolis para vir ser deputado, mas vai ser só 2 ou 3 meses, porque o cara pode voltar, não gostar de ser secretário, você vai perder a chance de ser prefeito? Claro que não. Todos eles sabiam perfeitamente que o Rubens não assumiu, não vai assumir nunca, porque ele ainda fica dizendo que ainda vai ganhar lá no TCE, vai ganhar nada, já perdeu direto, não tem como, isso não tem como. Ele pode nomear a mãe dele, as irmãs dele para o Supremo, que ele não vai conseguir, não consegue. Então, a Assembleia sabia perfeitamente que ele não podia assumir, e deram posse a ele. Então, nós entramos com uma ação popular para... Então, Lauro, você acha que isso foi altamente um arranjo político, essa posse dele? Total, um arranjo político. Para favorecer a quem? A ele. Somente a ele. Quer dizer, deve ser uma articulação partidária aí, entre partidos, talvez? O segundo suplente se elegeu, se não me engano, em Volta Redonda, se elegeu vereador em Volta Redonda, foi o primeiro ou o segundo mais votado do município. Certo? Para que ele assuma como deputado estadual, ele tem que renunciar ao mandato de vereador. E ele não vai renunciar a um mandato de 4 anos, mandato de vereador, para correr o risco de amanhã o titular falar: não, eu não quero mais ser secretário, eu quero voltar. Então está muito cômoda a situação para o suplente. O suplente está lá, vereador, mais votado de Volta Redonda, eu tenho quase certeza que é Volta Redonda. Então, o suplente do partido dele, o segundo suplente, não se entusiasmou em assumir. E o Rubens, espertalhão, falou: enquanto der, eu vou, está aí. Ele vai ficar nadando enquanto der para nadar, está lá. Então, ele está usando carro oficial, usando telefone oficial, nomeou uma equipe lá de assessores, carro, auxílio paletó, auxílio educação, ticket de refeição, tudo ilegalmente. No nosso pedido, na ação que nós entramos, a gente pede a condenação, a nulidade desse ato de posse dele e a devolução do dinheiro público que foi usado indevidamente, do subsídio que ele receber, do auxílio moradia que ele receber, de tudo que ele receber e das pessoas que ele nomeou no gabinete. As pessoas não têm que devolver porque foram nomeadas de boa-fé, mas ele e a mesa, porque o processo é contra ele e contra a mesa da Assembleia, porque foi a mesa que, como é que se diz, que deu posse, né? Que convocou e deu posse. E todos eles sabiam. Todos eles são coniventes, todos eles sabem da ilegalidade que praticaram e do prejuízo que estão causando ao Estado. Então essa a ação que você entrou é para ressarcimento desse prejuízo. Caçar o ato que deu posse a ele. Caçar o ato que convocou a posse, o que deu posse, e tornar nulo todos os atos subsequentes. A nomeação do pessoal de gabinete dele e a devolução de tudo que ele gastou lá. Ele está gastando. E você acha que você vai ganhar essa causa? Eu acho, eu tenho certeza absoluta, não tem como perder. Não tem como perder, porque isso é uma matéria constitucional, isso é de uma gravidade. Isso é um caso de polícia, é uma falsidade, tanto do presidente da Assembleia, do vice-presidente, do secretário, daquela turminha toda que compõe da mesa diretora. E do Bom Tempo. O Bom Tempo sabe perfeitamente disso. Ele sabe que ele não podia estar lá. Mas ele não está nem aí.
para ele o que entrar é lucro. E quem está sofrendo com isso é Petrópolis. Hoje a gente tem um governo que é um arremedo de governo, não faz de conta de governo, não faz de conta de prefeito, um arremedo de prefeito. Um sujeito que foi candidato a vereador, foi a primeira vez que ele ganhou uma eleição, da outra vez ele era suplente, ele é muito sortudo, ele teve a sorte de, como suplente, assumir até a presidência da Câmara. Tivemos que mudar o regimento interno da Câmara, porque foi tanta gente presa, tanta gente foragida, tanta gente afastada, que dali a pouco todos tiveram que mudar. E está aí um governo que não tem o menor conteúdo, provisório, não sabe até quando vai, daqui a pouco vai ter uma eleição. Não é? E eu vejo um infortúnio para a nossa cidade, causado pela vaidade, pela mania de grandeza do Montempo, que ele não pode nem votar, ele não é cidadão. Ele não é cidadão. Ele não pode votar. Quem não pode votar, não pode ser votado, não pode ser nada, não pode fazer concurso público. Não pode. Não pode ocupar cargo público. Esse interstício de tempo em que ele não pode exercer nenhum direito político é de quando a quando? São 8 anos? 8 anos. Até, se não me engano, 19 de março de 2027. Como 27 não tem eleição, ele só pode ser candidato a 28, se não vier a ser condenado em outra. E depois tem o seguinte, a lei das inelegibilidades diz que você, depois de cumpridos 8 anos, você ainda fica mais 8 inelegível. Certo? Então, o caso dele ainda pode se estender por mais 8. Esse estender por mais 8 é discutível na justiça, certo? Mas esses outros 8 não tem a menor dúvida. Está liquidado, o caso dele está liquidado. E agora ele fica aí engambelando, coisa e tal. Ele é um artista, né? Inegavelmente tem um prestígio, um certo conteúdo eleitoral de peso, mas que eu acho que agora começa a diminuir, porque as pessoas se sentem iludidas. Foram iludidas. Inebriadas. Né? Ele mentiu descaradamente. E foi num momento, a Tribuna de Petrópolis tinha fechado. O Diário de Petrópolis é um jornal amorfo, não tem nada. Publicava as matérias políticas durante a eleição, era release de todos os candidatos. Então, ninguém abordou esse assunto. Né? Mas e as redes sociais? E as redes sociais, que hoje em dia têm uma influência enorme? Mentira, que era fake news, que ele era candidato, que ele tinha uma declaração do Fachin, que ele era ficha limpa. Ninguém discutiu se ele era ficha limpa ou se era ficha suja. A questão dele é a falta de direitos políticos, é falta de condições de elegibilidade. E aí está aí a cidade entregue hoje a um governinho que é um sindicato de vereadores, tomou conta do poder, dividiram lá, né? Seu Dudu é o dono de porteira fechada da Condep, e estamos aí nisso. Eu acredito que se o eleitor petropolitano tiver vergonha na cara, não vote em nenhum candidato indicado pelo Montempo. Eu acho. Minha opinião. Porque ele sofreu demais, né? Você pode até acreditar, mas a gente não. A cabeça do eleitor é uma coisa que ninguém entende, né? Pode dar surpresas extraordinárias. Mas a história também mostra umas coisinhas assim, que nenhum interino, nenhum provisório foi para frente. Não foi. Nós tivemos aqui em Petrópolis, eu gostava muito dele, o Matheus Soares. Matheus Soares foi prefeito interino quando o Paulo Ratti esteve afastado, cuidando lá dos problemas de saúde dele. Não, e foi secretário de governo também, né? Bem, o Matheus acabou. Diluiu no ar, foi uma coisa passageira.
Tivemos um interventor federal em Petrópolis, o Aires da Mota. Esse ainda durou mais um pouquinho, acho que foi um ano mais ou menos, não é isso? E o que aconteceu? Depois foi candidato a prefeito, acho que não chegou a ter 1.000 votos. Tivemos o Bianor, que assumiu quando o Jamil teve afastado. Depois foi candidato a prefeito e teve uma votação pífia. Então, o que é provisório... Então você está vaticinando isso para o Ringo Ramos? Esse coitado, o que ele pode querer? Ele pode querer depois voltar a ser vereador. Não tem, que chance que ele poderia ter de ganhar uma eleição de prefeito? Eu acho que nenhuma. Nenhuma, não é nada. O provisório nunca deu... Não dá liga. Não dá liga, não tem conteúdo. Ainda mais um provisório feito dele, que me lembra, nós tivemos no Império a regência trina provisória. Você deve lembrar disso quando vocês estão. Regência trina provisória. Foi quando Dom Pedro I abdicou, Dom Pedro II era menor de idade, então assumiu uma regência trina. Aqui é a regência sextupla provisória, que são os 6 vereadores que elegeram o Ringo prefeito. Eles que mandam na prefeitura, dividir a prefeitura, e está aí um governo que não vai nem para frente nem para trás. Não tem governo. Né? É isso. A culpa é de quem? Rubens Monteiro. Foi ele que levou a cidade para essa situação. Lastimável situação. Ele teve a favor dele um judiciário que sempre o favoreceu, a verdade é essa, um Ministério Público que comeu mosca, e ele teve muita sorte. Então, mas aí você também não partilha um pouco dessa responsabilidade com esse judiciário que você diz que sempre o favoreceu e que, de certa forma, cria sempre mecanismos e artifícios através dos recursos que vão protelando as decisões e vão inclusive, influenciando para que a população não entenda nada, porque a verdade é essa, as pessoas não entendem nada. No caso específico do Bom Tempo, eu sou advogado do Paulo Pires em vários processos contra o Bom Tempo. Vários. Eu acho que o Bom Tempo é a figura mais nefasta da política petropolitana nos últimos tempos. Pelo maquiavelismo dele, você diz, pelo maquiavelismo dele, porque ele é maquiavélico. E corrupção mesmo, corrupção. O Bom Tempo responde um processo, está lá no STJ, que ele recebeu 5 milhões do Bradesco para passar as contas dos funcionários da prefeitura para o Bradesco, e esses 5 milhões nunca apareceram na contabilidade da prefeitura. Onde é que foi parar? Onde é que foi parar esse dinheiro? O Bom Tempo já tem no Tribunal de Contas procedimentos de apuração de ter superfaturado em 210% banquinho de praça. Então, é uma vergonha. Certo? É uma corrupção atrás da outra. Certo? E daí? Hoje, Petrópolis vivendo esse desgoverno, né? Essa incerteza, essa pobreza, né? Que é uma pobreza política. Você pode discordar de um prefeito que tenha sido eleito, mas você tem que reconhecer que o sujeito foi eleito, ganhou uma eleição, nomeou um secretariado, está tocando um governo. Você tem uma previsão, ele vai ficar lá 4 anos. Não é isso? Agora, isso aí, você não sabe. Nem ele sabe, ninguém sabe. O TSE vai marcar a eleição em breve. Mas, enquanto isso não chega, a gente fica nisso aí. Tudo muito provisório, tudo muito instável, tudo muito frágil, tudo muito sem pé e sem cabeça. Você sabe disso, eu nunca neguei isso para você, eu nunca fui eleitor do Bernardo Rossi. Eu votei no Bernardo Rossi no 2º turno, porque era ele ou o Bom Tempo. Como eu sabia que o Bom Tempo não era candidato, eu não podia votar no Bom Tempo. Né? Jamais votaria nele. Então, tive que votar no Bernardo Rossi.
no primeiro turno, eu não votei nele. Né? Eu não teria por que votar. Mas eu hoje tenho a impressão de que mais um mês e meio, 2 meses, a cidade vai estar com saudades do governo do Bernardo Rossi. Porque você tinha uma estabilidade, você tinha uma coisa sólida, você podia discordar do governo dele, mas era um governo. Hoje não tem nada. Não tem nada. E não vejo outro nome aí que tenha, a não ser que você seja candidato. Se você for candidato, é a minha candidata. Quem sabe, quem sabe. Se você não for, eu voto na Lívia Miranda, igual eu votei no primeiro turno. Ah, que ótimo. Então você está com as mulheres agora, isso é muito bom. Aqui, Laura, olha aqui, nosso papo está terminando. E eu quero só dizer para você o seguinte: você tem uma previsão de alguma solução em relação a essa questão do deputado estadual Rubens Bontempo? Com total certeza que será condenado, a mesa da Assembleia será condenada a anular o ato da posse dele, e que eles serão condenados a ressarcir os cofres públicos de todas as despesas que o Rubens Bontempo gerou como deputado. Porque a ilegalidade disso é inegável. Porque é uma ilegalidade que você não tem como contestar. Porque a Constituição está acima de tudo. E a Constituição é muito clara. Quem não tem os direitos políticos não é cidadão. Se não é cidadão, não pode votar nem ser votado. Não pode votar nem ser votado. Mas para ele está muito bom ficar lá 2 meses, 3 meses, que é o máximo que ele vai conseguir. O máximo. Tá? Não tem como ele se manter nisso. E ele sabe disso. Claro que sabe. Pois é, quem não sabe é o povo, que precisa ser esclarecido de tudo isso. Porque o povo não está entendendo patavina do que está acontecendo e está sendo mais uma vez enrolado, engodado, e vai entrar talvez nesse processo eleitoral novo para terminar esse interstício aí sazonal, sem estar entendendo nada. Por que o Rubens Bontempo não pode ser prefeito? Entendeu? Ele é capaz de querer aparecer como vítima. Isso, é. Eu não duvido. Então, é muito importante que vocês, que têm aí o domínio aí dos meios de comunicação, que toquem nesse assunto, provoquem esse assunto e esclareçam a população, escutem as pessoas que estão acompanhando isso, que possam trazer mais informações, né? Entrevista lá o Ministério Público, entrevista o juiz eleitoral. Vai lá entrevistar o juiz eleitoral que registrou o Bontempo. Por que ele registrou? Da onde que ele tirou? Acho que é uma boa sugestão. É uma boa sugestão. É uma boa sugestão. Laura, assim que isso sair, essa sentença sair, eu quero que você volte para esclarecer para nós definitivamente, botar uma pedra nesse assunto e nós começarmos a pensar numa nova eleição para a cidade. Não tem outro jeito, né? Então, eu conto com você aqui daqui a poucos dias, hein? Espero que não demore muito. Não vai demorar, não, tá? Tá bom, muito obrigada, Laura. Espero que você tenha gostado dessa experiência. Muito. Tá ótimo, tchau. Entre as entrevistas, vamos ouvir o Paulo Gantzel no seu piano, tocando Smile, de Charlie Chaplin.
Vamos bater um papo agora com a Mônica Winter, que é assessora de imprensa do Hiper Shopping do Alto da Serra, que vai nos trazer uma notícia muito agradável, principalmente para as pessoas de maior idade, vamos dizer, que a gente ainda não sabe como se chama agora esse segmento, né, de idade do qual eu faço parte, mas que agora já tem um nome especial aí, sei lá, eu não vou dizer porque eu não sei, mas eu sei que nós estamos em todas, queremos estar em todas, e a Mônica, então, que vai conversar com a gente agora, vai nos trazer essa boa notícia para o pessoal aqui do Alto da Serra, do Morém e dos outros bairros também que queiram vir para o Hiper Shop. Mônica, é um prazer conversar com você, tá? Eu, igualmente, por morar aqui no Morém, vou muito ao Hiper Shop e quero legal. saber uma porção de coisa de lá, porque às vezes eu considero que aquele shopping podia ser mais bem aproveitado, né? Porque ele é ótimo, tem vamos dizer assim, uma circulação extraordinária, ventilado, arejado, claro, né? Iluminado pela luz natural e tudo. Então, eu queria que você me dissesse primeiro qual é essa boa ideia que você vai nos trazer. Na verdade, fazendo uma pequena correção aqui, eu sou responsável pelo marketing, né? Eu faço assessoria de imprensa porque a comunicação está relacionada com marketing. Tá bom. Só para a gente continuar, o que acontece? Nós decidimos dar um presente para a população do entorno, só que reverberou para outros bairros de Petrópolis também, né? Nós temos aqui uma academia, um estúdio de exercícios do professor Anderson Severo. E o professor Anderson é uma pessoa muito qualificada e, conversando com a administradora aqui do shopping, o superintendente Bruno Machado, nós tivemos a ideia de trazer a melhor idade, né? As pessoas acima de 60 anos que já circulam por aqui no nosso piso 2, o L2, que tem muitos consultórios médicos, né? Isso. Apesar da pandemia, as pessoas já retornaram, o Hiper Shopping tem um cuidado com isso, desde que nós reabrimos em junho, com a aferição de temperatura, uso obrigatório de máscaras, higienização das mãos com álcool gel, tem álcool gel espalhado para todos os cantos no shopping. Eu sei disso, porque inclusive meus médicos são aí, eu vou lá e vejo como é que é tudo muito bem higienizado e tratado. Nós temos um espaço muito amplo, né? Ou seja, impossível ter aglomeração, até porque nós, nesse período todo, evitamos qualquer tipo de evento. As mesas da praça de alimentação também foram distanciadas, que seria onde poderia ter maior proximidade. Então, a partir dessas questões, né, e a gente sabendo de toda a emoção que está contida em todos nós, em função dessa questão do distanciamento, do isolamento, né, e a gente sabe que para as crianças e para a terceira idade isso ainda é mais potencial, né, as pessoas estão sofrendo com isso, essa amargura de ter que ficar trancados, é o melhor a fazer, mas é muito angustiante. Trancado e isolado, né, Mônica? Trancado e isolado, não é isolado, brincadeira. né? É quase um ano que nós estamos nessa coisa, né? Para quem tem os netos, os filhos, isso é uma loucura, né? Isso. Emocionalmente as pessoas ficam muito mal. Fora isso, ainda existem essas pessoas que tinham aquela atividade de dar uma voltinha no centro da cidade, né? Ou que moram mesmo, descerem de seus apartamentos, andarem por ali pelo centro, ou aqui mesmo no Alto da Serra, ou em outros bairros, no Binga, em Mozela, Cascatinha. E as pessoas estão evitando fazer isso, né? Mas às vezes dá uma saidinha para ir ao médico. Então a gente teve a seguinte ideia:
vamos conversar com o Anderson, ver a possibilidade e vamos fazer aulas de alongamento. Maravilha. Para pessoas acima de 60 anos, tanto homens quanto mulheres. Ótimo, como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos divulgar, vamos fazer um release para a imprensa, divulgar nas nossas redes sociais e vamos fazer 2 turmas, uma segunda e quarta e uma terça e quinta, para não escapar ninguém. Sempre às 10h30 da manhã, então bom as pessoas... Bom horário. Um bom horário, as pessoas estão em casa, a maioria já se aposentou com essa idade, né? E aí eles vêm, ou então estão em home office, ou em alguma atividade que pode ser mais versátil na questão do horário, e vamos fazer, vamos. Resultado, assim que eu postei isso nas redes sociais, foi uma festa no WhatsApp, que é o número aqui do Hipershopping que a gente tem para mensagens de... As pessoas mandam mensagem, você sabe que horas fecha isso, que horas abre aquilo? Você tem o telefone da loja tal? Você sabe onde eu posso encontrar um sapato, uma roupa, um chocolate, um pedaço de computador, um teclado, um mouse, né? Que aqui tem muitas lojas de informática. Você sabe o telefone da clínica de urologia? O dentista tal está funcionando, já abriu e tal, o boliche, o kart, enfim, pizza. E aí, nesse canal do Hipershopping, esse WhatsApp, as pessoas estão mandando mensagens dizendo, quero fazer aula de alongamento. E aí é simples, a gente manda uma fichinha com nome, telefone, um telefone de um filho, ou de um marido, ou de um companheiro, uma companheira, alguém que possa ser um conhecido, um amigo, o telefone da própria pessoa, o endereço, a idade, e a gente é óbvio que pergunta, porque isso até para os jovens isso acontece, quais são os remedinhos que a pessoa toma. Para não perguntar assim, qual é a doença que você tem? Não, a gente quer saber os remedinhos que toma. Por ali, o professor Anderson já sabe qual é o tipo de intercorrência que a pessoa tem. E aí, uma pressão alta, uma diabetes, qualquer coisa, tem um cuidado especial para isso. Apesar que tem alguns que já se inscreveram que não tem nada. Teve um que se inscreveu e eu fui olhar a ficha. Qual o medicamento que o senhor usa? Colírio. Aí eu falei, que ótimo. Que ótimo. Quase 80 anos, uso colírio. Eu falei, que maravilha, né? Porque também, uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar muito nisso é o seguinte, apesar de todas as dificuldades, você mais do que ninguém que já esteve dentro disso sabe, todas as dificuldades que o nosso país está tendo nesse momento, né? Econômicas, políticas, etc., o aposentado, a pessoa que está em casa, ela precisa de um ar para respirar, né? E aí, diante disso, está sendo super bem sucedido essas fichas de inscrição aí, a gente já tem, a turma de terça e quinta está quase cheia. Nós limitamos as vagas por causa do espaçamento. Então, a pessoa não vai fazer grandes exercícios. Os alongamentos, que são extremamente necessários nessa idade, porque os músculos, quanto mais parado a gente fica, mais duro a gente fica, né? Então, vão ter aula de alongamentos usando cadeiras, bolas de pilates, uma coisa leve, mas que, sendo feita regularmente, vai trazer muitos benefícios a essas pessoas. Inclusive, vai começar quando, Mônica? Olha, nós vamos começar nesta segunda-feira, que é dia... É dia 1º, não, né? Peraí. Essa segunda é dia 1º? Dia 1º, sim. Isso, dia 1º de março já começa. A gente nem vai esperar encher a turma, mas eu acho que até lá, hoje é terça ainda, e ainda mais com essa oportunidade que você está dando para a gente de fazer essa divulgação. Não, deixa eu te falar, eu acho, por exemplo, a minha opinião, a turma, o professor vai sentir o ritmo da turma, exatamente, se ele pode colocar exercícios mais
um pouquinho mais difíceis ou mais específicos, ou se ele vai fazer uma coisa mais leve. Mais leve, pelo ritmo da turma, né? Exatamente. E para a turma, eu acho formidável também essa convivência com as pessoas, né? Exatamente. Porque fora essa questão do exercício, só o bate-papo, só o encontrar, só trocar ideia. E assim, o encontro de gerações é muito bom, mas quando você se identifica com alguém do seu tempo, e eu estou dizendo isso das crianças, tanto das crianças quanto dos jovens, quanto dos adultos, quanto dos adultos mais velhos, né? Isso faz uma diferença, né? A gente tem projetos mais audaciosos para o futuro com essa turminha, mas por enquanto a gente vai começar com os alongamentos. Para ver o que vai dar, né? E eu acho que vai dar muito certo, porque você vai fazer aonde? Assim, no pátio do Não. Nós temos uma sala, eu queria até te mostrar. Eu estou aqui dentro do meu escritório, mas nós temos uma sala bem ampla. Aqui já está tudo preparadinho, ó. Aqui vai vir o álcool gel na porta para eles. Tá. E deixa eu acender a luz aqui para mostrar para vocês. É um auditório que nós temos, inclusive ele vai poder... Poxa, aqui, muito bom, Mônica. Nós afastamos todas as cadeiras, está vendo? Essas cadeiras, elas vão ser usadas de alguma forma para esses alongamentos. Entendi. E aí nós temos uma boa Smart TV aqui, que pode também passar uma dança, alguma coisa que se possa fazer. E é isso, um quadrinho. Essa sala é a sala onde... Por isso a gente tem vagas limitadas. Eu acho que vai dar muito certo, mas vamos combinar uma coisa? Depois que começar, vamos fazer um programa durante a aula? Vamos, claro, você topa? Com certeza, claro que topo, vai ser ótimo. Não é? Porque acho que aí, então, fica muito mais mobilizado, motivado, né? A gente vai ter condição de mostrar o que está sendo feito. Tá ótimo. Então, vamos encerrar o nosso papo de hoje por aqui. Isso. E você fica me devendo essa aula presencial online. Claro, Ana Maria, com todo prazer. Tá bom? Tá bom, Mônica. É só me chamar, falar com a Monique, eu estou à disposição de vocês. E o Hipershopping também está aberto a vocês a todo momento, com o que precisarem. Nós esperamos que logo, logo essa vacina possa cobrir todos os nossos braços e assim nós podermos seguir a vida em frente. Circular com mais tranquilidade, não digo, né, com uma exatidão de falta de contágio, mas com mais tranquilidade, né? Então já vai mudar essa relação da gente com o mundo exterior, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Tudo muda, a vida é dinâmica, mas eu acho que a gente tem condição de, depois da vacina, ter uma vida um pouco mais tranquila, exatamente. Tá joia, querida, sucesso para você aí. Essas turmas, e deixa eu tomar vacina que eu também vou lá me meter nessa aula. Mas antes eu quero fazer um programa com essa aula online aí, tá bom? Ok, Ana Maria, muito obrigada. Muito obrigada, querida, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, todos nós aqui do Hipershopping, tá? Tá bom, querida, um beijo. Beijo, sucesso. Beijo para você também, um abraço, sucesso. Tchau. Gostaria de convidar a todos para o 8º FESP. Essa edição ocorre de forma online devido à pandemia do Covid-19. É uma edição totalmente interativa, online, sempre pela plataforma Zoom e transmissão ao vivo pelo YouTube. Ela acontece do dia 22 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro. Na parte da manhã teremos oficinas, às 19 horas o espetáculo da noite e às 20 horas uma esquete. Às 20h30 temos a nossa roda de conversa, que é aberta ao público também, com transmissão direta pelo nosso canal no YouTube, onde o público pode interagir com as nossas rodas de conversa. Nossa programação está nas nossas redes sociais, no Instagram FESP 2021
E vocês podem seguir a gente também no nosso canal do YouTube FESP. Aguardo vocês. Bom, estamos terminando o programa, espero que vocês tenham gostado. Ficamos com o resto das notícias para a semana que vem, tá? Um grande abraço em todos.